O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidades. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho que estamos lendo nestes dias nos mostra Jesus em missão. E a missão de Jesus, nós sabemos, consiste em implantar no mundo o reino de Deus, levar os homens a fazer, a realizar a vontade do Pai. Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso dizer: venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Portanto, implantar o reino de Deus significa fazer com que neste mundo aconteça a vontade de Deus, semelhante como se faz no céu. No céu se realiza totalmente a vontade de Deus. E o reino de Deus, trazido a este mundo, deve levar também a todos aqueles que acolhem esse reino a agir de maneira que realizem a vontade do Pai. E esta tarefa é difícil, porque são muitos os obstáculos, as dificuldades e aquelas pessoas que se opõem a este projeto de Deus, pessoas que se opõem ao reino de Deus, como nós vimos no Evangelho de hoje que nós acabamos de ouvir. Em vez de buscar a vontade de Deus, muitos buscam as coisas daqui da terra, por isso buscam a sua própria vontade, buscam realizar os seus próprios desejos, dominar-se pelas próprias paixões, e assim constroem para si ídolos, e se tornam escravos dos ídolos, escravos das coisas deste mundo, e assim deixam de lado aquilo que é de Deus. É o que nós vimos na primeira leitura de hoje da profecia de Oséias, como o povo de Deus construiu para si ídolos, colocou de lado a vontade de Deus, mesmo assim quer oferecer sacrifícios a Deus, mas isso não agrada a Deus, esses sacrifícios de animais. O que agrada a Deus é a fidelidade à aliança, é colocar em prática a vontade do próprio Deus. Por isso também nós somos chamados a nos desvencilharmos
das coisas deste mundo que nos escravizam, que se tornam para nós um ídolo e que nos levam a buscar as coisas deste mundo sem importar-se com as coisas do céu. Nós não somos criados por Deus para viver para sempre neste mundo. Fomos criados para a eternidade. Por isso nós devemos agir de maneira que saibamos usar bem as coisas deste mundo e não torná-las um obstáculo para que nós consigamos os bens eternos. Jesus vem libertar o homem dos ídolos, vem libertar o homem de tudo aquilo que escraviza. E Jesus enfrenta uma batalha. Jesus expulsa um demônio, que, como vimos no Evangelho, um demônio que fazia um homem não falar, um demônio mudo. Mudo significa estar alienado, estar isolado, fechado no próprio mundo, não participar das decisões, não viver em comunhão com os outros, vive na sua individualidade, alguém que não se comunica. Era aquela a realidade daquele homem. E Jesus o cura, Jesus o liberta. Apenas Jesus o cura, ele começa a falar. Se liberta totalmente. E aquelas pessoas que estão ali, principalmente os fariseus, em vez de alegrar-se com isso, começam a dizer que Jesus está expulsando o demônio pelo poder do demônio. Atribuem um bem ao mal. Não aceitam que Jesus possa agir com aquela autoridade, com aquele poder. Eles têm inveja de Jesus. Eles não se abrem para a ação de Deus. É um povo que pensa somente em si mesmo, nos seus interesses. Portanto, quando veem o bem, em vez de alegrar-se, ficam com ciúme, porque é como se Jesus estivesse tomando o lugar deles. Ora, a igreja, ela deve dar continuidade à missão de Jesus. Ela deve, portanto, anunciar o evangelho da vida, o evangelho da libertação, que leva as pessoas a tomarem consciência da sua dignidade, de pessoas humanas e de filhos de Deus. Por isso, a igreja faz uma opção pelos pobres. E a opção pelos pobres é uma opção que a igreja faz porque foi a opção de Jesus. O documento de Aparecida nos fala a respeito disso. A igreja faz a opção pelos pobres porque foi a opção que Jesus fez. E ela, fiel a Jesus, se quiser ser fiel a Jesus, deve fazer a mesma opção. Mas muitos se opõem a isso. Muitos criticam a igreja. Existem aqueles que acham que a igreja deve cuidar somente da alma, do espírito das pessoas. Existem outros que acham que a igreja deve denunciar o pecado e levar o homem à libertação social. Enquanto que a igreja, o Papa Francisco disse que não é uma ONG, não é uma instituição filantrópica. A igreja, ela é instituída por Jesus Cristo para anunciar e testemunhar o evangelho e cuidar de evangelizar o homem por inteiro, nas suas necessidades humanas, nas suas necessidades espirituais. O homem, o ser humano, tem as suas necessidades humanas. Ele deve, para viver, ter o pão material. E a igreja, por isso, ela denuncia tudo aquilo que impede com que o ser humano tenha a vida digna. É necessário que o homem tenha o pão de cada dia, que ele tenha uma moradia decente, que os seus direitos sejam respeitados.
que haja justiça, são valores necessários para que o reino de Deus aconteça entre nós. E ao mesmo tempo, a igreja deve cuidar para que não falte ao ser humano o pão da Eucaristia, o pão que alimenta a alma, a palavra de Deus, a esperança, que o homem possa viver segundo a vontade de Deus, viver na graça de Deus. E fazendo isso é cuidar do homem na sua totalidade, não separar o homem como se fosse duas dimensões, o corpo e a alma. Não, o homem é integral, é corpo e alma. A igreja, enquanto missionária e continuadora da missão de Jesus Cristo, deve cuidar do homem por inteiro, em todas as suas necessidades. Jesus faz uma constatação nesse seu trabalho missionário: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. O trabalho é muito, mas são poucos aqueles que trabalham pelo reino de Deus. E nós constatamos isso no dia a dia. Todos aqueles que assumem o seu batismo e desempenham uma função, uma missão no interno da igreja, se sobrecarregam às vezes, porque são muitos os trabalhos, são muitas as necessidades e são poucas aquelas pessoas que se dispõem para esse serviço. É necessário que nós tenhamos consciência da nossa vocação e da nossa missão. Todos nós podemos fazer algo, todos nós podemos evangelizar. Estamos no ano do laicato. O tema é ser sal e luz. E a missão de todo batizado: ser sal, ser luz, anunciar, testemunhar a palavra de Deus. Onde quer que nós estejamos. E é necessário que a igreja faça essa sua missão, realize a sua missão na unidade, na comunhão. Infelizmente existem aqueles que não ajudam e ainda atrapalham. No interno da própria comunidade cristã, existem aqueles que criticam aqueles que trabalham, acham defeitos nos trabalhos dos outros, não ajudam, estão de braços cruzados e ainda criticam aqueles que procuram fazer alguma coisa. É necessário que nós saibamos nos unir para construirmos o reino de Deus. Deixar de lado os interesses próprios, as mesquinharias, as fofocas, como o Papa Francisco mais uma vez falou sobre este grande problema que nós encontramos na comunidade cristã, no interno da igreja. Nós não podemos evangelizar se nós não eliminamos do nosso meio as fofocas, as intrigas, aquilo que divide. Um exemplo destes, fomos a São Paulo em peregrinação e foram mais de 60 guardas, não foram? Mais de 60 guardas foram, alguns levando as suas famílias para participar deste evento lá em São Paulo. Trabalharam, se sacrificaram, usando o próprio dinheiro para esta viagem. Mas existem alguns por aí que espalham dizendo que foram a custo da igreja. Infelizmente existem essas pessoas. São as pessoas que não contribuem, só atrapalham. Em vez de fazer o bem, fazem o mal. Em vez de buscar a unidade, buscam a divisão. Em vez de ser instrumento de Deus, se torna instrumento do demônio, porque semeiam a discórdia. Portanto, eu faço esse apelo: se não podem ajudar ou não querem, pelo menos não atrapalhem. Se não querem seguir o caminho de Deus, pelo menos não se tornem secretários do demônio, espalhando o mal e a discórdia. Sejamos, portanto,
discípulos missionários de Jesus, levando a palavra, praticando o bem, ajudando aqueles que necessitam, fazendo aquilo que Jesus fez, curando, salvando, libertando, trazendo a paz, a esperança e a vida para as pessoas que necessitam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.